Bom dia, irmãos. Deus abençoe. Amém. Que Deus possa estar sobre tua vida. Isso. Muito bom. Bom dia, né? Para aqueles que estão com a gente. Aqueles que estão em casa. Às vezes aí muitas irmãs em casa, né? Estão preparando o almoço e estão aí na live, né? Provavelmente, né? Estava sentado ali vendo aí alguns irmãos, né? Algumas irmãs que estão com a gente, e é bênção de poder ver alguns, né? Às vezes tem alguns que a gente não tem tido a oportunidade, né? Não tem tido o encontro aí já desde que iniciou, né? Esse processo de afastamento social e por aí afora. E nós queremos também dizer aí que a gente abençoa você, mesmo à distância, mesmo aí com as dificuldades, né? O pessoal daqui não pode abraçar, beijar, né? Então manda um coraçãozinho assim, manda um coraçãozinho para o seu irmão, à esquerda, à direita, assim, ó, coraçãozinho para você, né? Se sorrir debaixo da máscara também não vê, né? Aí tem que, talvez, levantar a sobrancelha assim para parecer que está sorrindo, né? E eu fico pensando muito no contexto pastoral, e eu creio que a grande maioria, né, das preocupações pastorais é com o cuidado com o rebanho do Senhor Jesus. Todo líder, todo pastor, eu digo pastor de igreja, de gente, de pessoas, né? Nesse período, ela teve que passar a repensar de como cuidar das pessoas, cuidar das coisas, cuidar da gestão administrativa, não mudou muito. Manutenção, lidar com o gerenciamento de coisas, os projetos que existiam aí de agenda, praticamente, vamos dizer, todos foram cancelados, né? Eventos, as grandes atividades que reuniam pessoas, eram eventos que eram ponte, né? Para chegar até pessoas, para chegar até a gente que ainda não tem Jesus, foi mudado. Mas o que continua é a necessidade de cuidar, de conduzir pessoas para continuar caminhando de uma forma sadia com Jesus. Isso continuou. A família em si também, você tem a sua família, você tem a sua casa, tem os seus, e a demanda continuou sendo a mesma, de conduzir com essa família, de poder identificar as situações e circunstâncias boas e ruins, para poder ir em frente. Aqueles que têm os seus negócios e por aí afora, a realidade é que nada parou, tudo continuou. E sabemos que o diabo, né, o nosso adversário, não parou também. Você pode ver tudo por aí como é que está. Mas, irmãos, maior é aquele que está conosco do que aquele que está no mundo. Deus não parou também. Não se distanciou, não baixou o seu poder, o seu cuidado, continua o mesmo. Glória a Deus, né? Aleluia. Em nome de Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Deus não muda. Deus não muda, é o mesmo. Talvez alguém pense, acho que no momento desse Deus precisou derramar mais alguma coisa. Ele já derramou tudo e ele continua assim. Deus não precisa de nenhum ajuste, ele é perfeito. O ajuste às vezes é por nossa conta, de nos sintonizarmos mais, mas tudo de Deus continua na mesma disposição que estava antes e que vai continuar. Os céus não estão em crise, é a terra que está em crise. Aqui
a coisa está nesse ponto. Eu comecei, essa é a segunda parte, talvez, não sei se vamos ter a terceira, mas sobre o tema, como a nova geração está sendo destruída. E a partir daí, isso dá para você, na realidade, o outro lado, eu falo a antítese da coisa, de como você deve fazer, o que você deve prestar atenção. Exatamente aonde o inimigo está atacando, aonde está todo o processo de peso da articulação maligna. E aí então você tem como fazer a contrafacção, como ir para o outro lado, onde você tem que prestar atenção. Nós ministramos na quinta-feira, o começo, tanto no livro de Crônicas como no livro de Reis, e hoje eu vou ficar pelo segundo livro de Reis, capítulo 25, do 1 ao 30. Na realidade são 30 versículos, vamos caminhar por alguns tópicos, né? Nós chegamos ao 9, ainda tem mais uns 22, 23, não vai dar tempo, com certeza. E quando comecei a estudar, eu falei, acho que passa de 100 isso daqui. Mas a grande preocupação com a nova geração, eu me refiro à nova geração do ponto de vista físico, humano, ou seja, as crianças, adolescentes, os jovens, mas também a nova geração espiritual, que aí pode ser qualquer faixa etária, mas que também vem desenvolvendo uma vida espiritual, amadurecendo para isso. Em João 10:10 diz que o nosso inimigo, Satanás, vem para roubar, matar e destruir. Quem vem para dar vida em abundância, vida em abundância, é Jesus. Mas o inimigo, a obra dele é essa. Então, não tem novidade. E muitas vezes nós, por conta do politicamente correto, deixamos de prestar atenção no que a palavra de Deus diz e mostra, nas realidades bíblicas, que é a verdade bíblica. A situação é que não importa a faixa etária, o inimigo ataca com a mesma força, com a mesma crueldade. Seja homem, mulher, idoso, criança, adolescente, jovem, em qualquer faixa etária, a ação violenta e absurda é a mesma. O diabo não tem ética. Ele não tem absolutamente nenhum parâmetro para a sua perversidade. Então nós, eu, você, nós precisamos estar vigilantes. A Bíblia diz, simples como a pomba, mas prudentes como a serpente. Então, se vivemos uma época de crise, nós precisamos estar realmente sintonizados e alinhados com o que a palavra de Deus diz, para a gente não ter prejuízo. Porque senão você, inadvertidamente, vai acabar sendo uma vítima, sem a menor necessidade, porque a palavra de Deus dá direção para você. Algumas coisas que eu falei na quinta-feira, eu quero, rapidamente, né, só passar para já entrar logo no ponto 9 e 10. Nós começamos a falar, 2 Crônicas 36, é um período de quase 600 anos antes de Cristo, e depois 2 Reis capítulo 25, quando é a queda de Jerusalém. Na realidade, nós falamos sobre o rei Zedequias, que é o 20º e último rei de Judá. Lembrando que Judá é a tribo de quem? O leão da tribo de Judá é Jesus, lembra? O Davi vem da tribo de Judá, tá? Davi vem da tribo de Judá, e assim vai. Então, a coisa, por conta da desobediência, por conta de um desvio, de um afastamento, chega ao fim. E esses dois capítulos, o 2 Crônicas 36 e 2 Reis 25, fala de um momento muito triste de Israel, que é o momento de desmantelamento de uma estrutura maravilhosa, o templo que Salomão construiu, coisa e tal. E o 20º e último rei de Israel é Zedequias, que Zedequias já não é o nome original dele. O nome original de Zedequias era Matanias. Zedequias é o nome que Nabucodonosor coloca nesse rei. Muda o nome dele. E foi o primeiro
ponto que nós falamos, eu não vou os 9, acho que não vai dar, mas uma das coisas que o inimigo faz, que é para desmantelar o processo das novas gerações, a minha preocupação pastoral é com a caminhada da igreja do Senhor Jesus Cristo. Quando eu falo de nova geração, eu me refiro ao reino de Deus e às gerações dentro do reino de Deus. E isso inclui as crianças daqui, os adolescentes, os jovens e assim por diante. Tá bom? É o fato de que eu, em nome de Jesus, meus irmãos, eu não aceito. Eu sou um pastor há mais de 30 anos na obra, trabalhando desde os meus 20 anos. Eu não aceito, não posso acreditar no meu coração que aqui no Brasil nós vamos viver uma realidade que existe hoje na Europa, onde igrejas e ministérios que no passado foram abençoadíssimos, lugares onde aconteceram avivamentos, hoje estão completamente secularizados, as igrejas fechadas, trancadas, sendo vendidas para serem transformadas em depósitos e outras coisas mais. E não é porque elas foram para um lugar maior, mas é porque elas minguaram, elas se extinguiram por conta da secularização e por conta de que não aconteceu de surgir uma nova geração de homens e mulheres de Deus tão tementes ou mais tementes que a geração passada. Jesus disse assim, olha só, aquele que crer em mim fará as obras que eu faço e as fará maiores ainda. Então eu acredito, eu creio. Você não trabalha 30, 40 anos para encerrar o seu ministério, encerrar a sua carreira e dizer assim, não tem um novo homem de Deus, uma mulher de Deus, não tem uma nova geração que vai assumir isso, que vai ser capaz de viver a 2 passos do inferno para resgatar as almas e as vidas. Nós não podemos aceitar de maneira nenhuma, de uma forma passiva, que nós vamos entrar em novas gerações que vão viver numa zona de conforto, só consumindo a plataforma que herdaram, mas não vão ser capazes de construir nada para frente. Isso eu não posso aceitar. Essa é a realidade pastoral. E se hoje vivemos no Brasil uma nova proposta, a nova geração de homens e mulheres de Deus, e desses que estão crescendo, tanto cronologicamente como crescendo espiritualmente, tem que ter um diferencial de poder, de responsabilidade, de sacrifício e de comprometimento com o Senhor. O que acontece com o rei Zedequias, que é o nome babilônico colocado nele, é o processo de desmantelamento da nova geração. É de acabar com os nomes, é de acabar com as referências. Troca o nome. E quando troca o nome, significa que esse nome não tem mais referência para trás. De onde veio, quem é, qual é a identidade. Nós no mundo ocidental, no Ocidente, o nome é só para colocar no RG, num documento. Mas no Oriente, o nome vincula você a toda uma história do passado. A uma família. A gente que construiu, que foi importante, que deixou um legado, que deixou e de que ensinou, e que trouxe sabedoria, e que se sacrificou para que alguém hoje pudesse viver melhor. Quando você tem um nome, no contexto do Oriente Médio, significa que você tem uma identidade. E quando colocam um nome numa criança, porque avaliaram o caráter dela, avaliaram a essência da sua personalidade. Então ela tem um nome. Quando Davi vai matar Golias, ele ainda não tem um nome social. Quando o rei pergunta, quem é você, garoto? E ele diz, o teu servo é filho de Jessé, Ben Jessé. Ele ainda se apresentava como o nome do pai. Todo mundo sabia a referência de quem era o pai. E o filho ainda não tinha aprovado nada. Mas a partir daquele dia, que ele derruba o gigante, o rei Saul pergunta para o general Joabe e o Abner, quem que é esse menino? E aí ele diz, não sei, rei. Quem é você, menino? Eu sou o filho de Jessé, Ben Jessé. Mas a partir daquele dia ele passa a ter o nome e agora ele é Davi. Ele tem nome agora. Agora ele tem história. Ele tem uma identidade. Você sabe que uma geração vai ser destruída? O processo de desmonte da próxima geração, quando não existe referências nessa. Porque a nova geração precisa olhar para você
por exemplo, em Andrade, e dizer, olha lá. Precisa olhar para o Samuel e dizer, olha lá. Precisa olhar para o Paulo e dizer, olha lá. Precisa olhar para cada um aqui, precisa olhar para cada irmã, cada irmão, precisa olhar para a Isaura, precisa olhar para o Brandão, precisa olhar para o Rodrigo, precisa olhar para o Paulo, precisa olhar para cada um e dizer, olha como que eles vivem. Olha como eles passam o momento da sua dor. Olha como eles passam o momento da sua luta. Olha o que acontece quando eles se alegram. Referência. Quando não se tem identidade, quando a pessoa não sabe quem ela é, quando ela não sabe de onde ela veio, nem para onde ela vai, nem onde ela está, é uma pessoa perdida. Pergunta por aí, como é que está? Como você está? Eu me sinto perdido. Crente? Falo crente. Como você se sente perdido, irmão? Vou dizer uma coisa para você. Um crente, top de linha. Sabe o que é top de linha, né? Tem o carro que é o básico. Vem sem tapete, só falta vir sem motor. E o top de linha, com todos os opcionais. E aí o dono, se puder, ainda põe mais uns negócios. Deus quer nos abençoar, não é? Da vida em vida em abundância. Primeira coisa que alguém, quando nasce de novo, recebe é o Espírito Santo, o selo do Espírito Santo, recebe o fogo no seu coração. Aí o crente não sabe para onde está indo, está perdido. Eu posso não saber de nada aqui, mas eu sei que eu estou indo para a glória. Eu sei que eu vou passar os portais da glória em vitória. Eu sei que eu tenho um selo do Espírito Santo, da promessa em meu coração. Como vai estar perdido? Como que eu vou estar perdido? Aleluia! Sabe por quê? Porque a referência é errada. Não é eu estou perdido. Eu estou confuso. Porque eu estou vivendo alguns problemas, algumas situações aqui, eu não estou entendendo. Mas lembra o que Jó diz? Eu sei que o meu Redentor vive e eu também viverei. E tudo que pode acontecer no aqui, no agora, de maneira nenhuma, é para comparar com o que vai acontecer no porvir, na eternidade. Mas quando você tira o nome, tira a identidade de alguém, ele não sabe mais que é filho. Ele não sabe mais onde ele assenta. Ele não sabe aonde ele resiste. Porque você precisa ter teu posto de batalha para resistir. Uma vez eu assisti um filme. Eu gosto muito de assistir filmes de guerra, principalmente. A Nau da Revolta. Porque era todo mundo ali desobediente, soberbo, arrogante, prepotente, questionador e assim por diante. E na hora do combate, metade não sabia onde era o seu posto de batalha, porque ninguém queria praticar, não sabia onde resistir. Perde a identidade, não sabe onde fica, não sabe onde está. Não sei se eu oro, não sei se eu corro, não sei se eu vou, não sei se eu me ajoelho, não sei se eu subo um monte, fica perdido. Nós somos um corpo, o corpo de Cristo, e Ele nos colocou, cada um, aonde aprove a Ele, não a você nem a mim. O cabeça é Cristo, mas nós temos a nossa posição. E a primeira coisa que o Nabucodonosor faz acaba com a identidade do cara, tira o nome dele, para ele não saber mais quem ele é. Eu fui, não sei quem eu sou. Então, irmãos, não perca a sua identidade de quem você é. No momento bom, no momento ruim, sofrendo, em toda situação, em toda circunstância, segura a onda. Você é quem você é, você tem um nome, o seu nome não foi trocado. O seu nome vai ser trocado quando você passar os portais da glória, receber um novo nome. A Bíblia diz que nós vamos receber um novo nome lá na glória. Aqui, mantém o seu nome. Enquanto Deus não falar, o seu status não mudou. As circunstâncias mudam, mas o que Deus falou não muda. E aí então eu comecei a citar tudo o que acontece. 2 Reis 25, no versículo 7, o rei de Israel, que é justamente o Zedequias, no momento da batalha ele foge e foge com sua família. Ele foge com sua família, ele tem 3 filhos, e o exército dos babilônicos consegue alcançar. E aí então, na frente do rei, os 3 filhos do rei são degolados. Cortam a cabeça dos 3. E o texto diz, o versículo 7 do capítulo 25, que
degolam os 3 filhos do Zedequias na sua frente, e depois que terminam essa coisa horrível, furam os 2 olhos, arrancam os 2 olhos de Zedequias e amarram ele com uma corrente de bronze e levam ele cativo para a Babilônia. Um massacre, requintes de crueldade. Como é que se destrói uma nova geração? Faz eles perderem a cabeça, arranca a cabeça deles. Quando alguém começa a fazer bobagens horríveis na vida, o que você diz? Perdeu a cabeça? Você perdeu a cabeça? Passou o farol vermelho? Eu vejo o povo passando. Pessoal, você faz entrega de moto, de bicicleta, pelo amor de Deus. Nesse tempo de pandemia, eu acho que o pessoal perdeu a cabeça. Passa o farol vermelho assim, ó. Pum! Roleta russa. Perdeu a cabeça. Você perdeu a cabeça? Não presta mais atenção nas leis de trânsito? Não sabe que continua valendo? Farol vermelho é para parar? As pessoas agem de uma forma completamente descabeçada. Nós não entendemos esse contexto, né? Perdeu a cabeça? Você perdeu a cabeça? Você comprou uma mercadoria por X, vai vender pela metade do preço? Perdeu a cabeça? Vai à falência? Perdeu a cabeça? O que acontece com essa nova geração? Perdendo a cabeça. É isso que o diabo está fazendo. Vamos acabar com a nova geração. Eu falei dos jovens irem para as universidades, estudarem, fazer doutorado, mestrado, pós-graduação, tudo que puder, deve fazer. Nós temos hoje 2 ministros na República, que são pastores, mas são homens doutorado, pós-doutorado e por aí afora, se qualificaram para isso. Mas o problema, se você vai para a universidade, é não perca a cabeça. Porque eles vão tentar cortar a tua cabeça lá. Vão tentar arrancar da sua cabeça. Por isso que a Bíblia diz lá no livro de Efésios, tem que colocar o capacete da salvação. Porque senão vão tentar arrancar a tua cabeça. Vão tirar a mente de Deus. Conhecimento, palavra, Espírito Santo, as experiências, tudo. E vão colocar uma mente deturpada. Vão colocar uma mente de ateísmo, de perversidade e de tudo que desagrada a Deus. Não perca a cabeça na faculdade. Não perca. O pessoal que vai entrar para a política esse ano, depois que entrar, os cristãos, em nome de Jesus, está precisando de homens de caráter e integridade, não perca a cabeça. Em todo lugar, em todas as áreas de atuação, não perca, não deixem que arranque a tua cabeça, porque vão tentar. O diabo vai tentar arrancar a tua cabeça. É costume de falar, não é? Fulano entrou para as forças de segurança, virou a cabeça. Fulano entrou para o ministério pastoral. Encontrei um amigo meu uma vez. A gente fez seminário interno, colégio interno. Conversava assim. E aí, meu irmão, tudo bem? Tempo que eu não te vejo. Como vai? Você está bem? Louvado seja o nome do Senhor. Falei, eita, o que aconteceu com você? Você fala assim agora? Amém. Falei, virou a cabeça. O negócio subiu. O que a gente costuma dizer? Subiu a cabeça, né? Cuidado. Destrói-se uma geração cortando a cabeça dela. Aquilo que Deus pôs de coisa boa. Na universidade, jovem, tudo que ele recebeu de Deus a vida toda, na classinha das crianças, quando você chegar na universidade, vou contar o que vai acontecer. Eles não querem ensinar só você. Eles querem arrancar da tua cabeça tudo que foi de bom que seu pai, sua mãe, que a palavra de Deus colocou em você, e querem colocar algo perverso, satânico, secular, diabólico, para você não acreditar mais no poder de Deus. Cuidado, não perca a cabeça. Depois o rei Zedequias, depois de ver essa desgraça toda, furam os olhos dele. Depois ele vê, primeiro ele coloca ele para ver os filhos sendo mortos. Um trauma horrível. Depois fura os olhos, arranca os olhos, que é para o cara não enxergar mais nada. Você acaba com uma geração, sendo que a outra geração não enxerga mais nada, não tem visão. E eu não me refiro só à visão física, mas à visão espiritual. Tem gente que não enxerga, não se dá conta. Quando alguém está fazendo muita bobagem, alguém diz, você não está vendo, você não está enxergando o que está acontecendo. Cuidado, o diabo quer furar. É isso que ele vem fazer. Não deixa. E depois de estar cego, não está enxergando, ainda põe corrente, amarra. Algemou com uma corrente de bronze, pesada. E leva arrastando. Sabe para quê? Para virar um espetáculo da tristeza. Um espetáculo do problema. Porque
Quem está de fora e vê aquilo diz, eu não quero isso. Imagina que eu quero me aproximar. Imagina que eu quero coisas maiores para a minha vida. Imagina que eu quero crescimento. Eu quero ficar no meu canto aqui, não quero me meter em nada. Eu vou deixar aqui no meu quadrado, porque olha o que aconteceu com o cara. É isso? E aí eu fui caminhando, queimou o templo do Senhor, queimou o palácio real, destruiu todas as casas, destruiu todas as casas bonitas e vistosas, derrubou os muros ao redor de Jerusalém, levou o povo escravizado para a Babilônia, deixou na terra somente os mais arrasados, os mais depressivos, os mais detonados. Tudo intencional e proposital. Ele deixa na terra quem não quer mais reagir, quem não tem desejo nem de sonhar, quem já entrou num processo de prostração, num processo de que se largou mesmo, se abandonou. Ele diz, deixa esses aí, porque eles não têm nenhuma possibilidade desses aí começarem a construir a partir do nada. Sabe por quê, meu irmão? Você que tem o Espírito Santo de Deus, você é o cara, você é o homem e a mulher que constrói do nada. Você pode estar num buraco, a situação jogou você num buraco, mas na força do Senhor, você sai do buraco, e do nada você começa a reconstruir, a estruturar, em nome de Jesus, irmão. Nós somos esse povo. Mas ele deixou o povo que já não queria nem viver. Só aqueles que já não têm mais força para nada. Ele diz, deixa esses. Você nunca pode se permitir chegar a essa situação. Roubou todos os tesouros do templo, tirou tudo do templo, propositalmente. Nós somos o templo do Espírito. Agora, se você faz uma rápida contabilidade, na contabilidade tem aquele outro processo, como é o levantamento, como é que chama? Eu esqueci agora o nome. Um inventário? Não é inventário. Às vezes o pessoal para por um tempo para fazer como é o nome? Balanço, né? Fazer um balanço. E você procura um balanço seu, os tesouros que estavam no seu coração e que talvez o diabo já roubou e levou para a Babilônia. Os tesouros que estão dentro de você. Porque Deus vai colocando tesouros na gente. Promessas de Deus. E a promessa de Deus é maravilhosa. Aquele tesouro é a promessa de Deus no coração de José no Egito. Nenhuma situação, nenhuma circunstância roubou aquele tesouro do coração dele. E quando ele é chamado, ele está pronto para dar sequência à sua história, porque ele continuava rico por dentro, na presença do Senhor. Ele tinha graça, ele tinha unção, ele podia interpretar. Um dia, um homem de Deus, que estava numa situação já muito difícil, afastado dos caminhos do Senhor, disse assim para mim, o que eu tinha de mais precioso tiraram de dentro de mim. Eu tinha graça, e hoje eu não tenho. Glória a Deus, hoje ele tem a graça de volta. Aleluia, ele tem a graça. Hoje é um homem de Deus poderoso. Mas o diabo quer roubar. Irmão, uma grama que Deus coloca no seu coração, na sua vida, e que você acha, diz, é só uma graminha. É uma grama, é menos de peso de uma borboleta no meu coração. O diabo vai dar toneladas do inferno para arrancar isso, porque é de Deus, ele não tem nada de Deus. Você recebe uma grama, 100 gramas, aquilo é um tesouro inestimável que você não faz ideia. E o diabo quer roubar, por isso que a obra dele é matar, roubar e destruir. Mas Jesus dá vida e vida em abundância. É o que fazem com o templo, depois de queimar, roubam tudo. Aí é o processo de roubar os dons, rouba os ministérios, os sonhos, as palavras, os projetos, os planos, a alegria, a graça. Quando a pessoa não tem nada, vai à falência. Não tenho nada, eu estou oco, me sinto vazio. Gente, muita gente já falou isso. Estou vazio. Estava tão cheio, mas está vazio. Se enche no domingo, quando é outro domingo, está vazio. Os tesouros foram embora. Aí o que a palavra de Deus diz? Eu não ponho vinho novo em odre velho. Eu não ponho remendo novo em vestido velho, porque perde tudo que eu coloco dentro. A gente tem que se renovar para continuar cheio daquilo que Deus tem para nós.
esse vazamento, esse roubo, acaba com a nova geração. E aí eu cheguei no 9, que é o versículo 18 ao versículo 21. O Nabucodonosor manda lá o cidadão, nome terrível. Deixa eu ver o nome dele aqui para falar para você. Nebuzaradão, misericórdia. Capitão da guarda levou cativo o restante do povo que havia ficado na cidade e os que haviam se rendido ao rei da Babilônia, bem como o restante da multidão. Aí ele começa a falar. Deixa eu ler o 18 para você. O capitão da guarda levou também Seraías, ele tinha nome, o primeiro sacerdote, Sofonias, o segundo sacerdote, e os 3 guardas da entrada. Levou um oficial da cidade, responsável pelos soldados de combate, 5 oficiais do rei que ainda estavam na cidade, como também o secretário do exército, responsável pelo alistamento dos cidadãos da terra, e 60 homens do povo, 60 influenciadores, príncipes da terra que estavam na cidade. Nabuzaradão, o capitão da guarda, os prendeu, os levou ao rei da Babilônia em Ribla, e lá eles foram todos mortos. Continua a destruição das referências, como é importante a referência. Matou o primeiro e o segundo sacerdote. Tem um nome, é o Seraías e o Sofonias. O sacerdote é aquele que se aproximava sempre de Deus. É um processo sistemático. Destruiu, queimou o templo. E nós vivemos um tempo onde o templo, a referência de estarmos juntos, de adorar, de edificação, de discipulado, é queimado. Olha essa pandemia. O povo vai para tudo quanto é lugar, mas o templo é a peste. As igrejas são a peste. O pessoal está tudo na feira, tem que comer. O pessoal está tudo no supermercado, porque tem que comer. Mas não precisa se alimentar da palavra de Deus. As crianças não podem vir para a igreja porque podem pegar contaminação. Olha a praia como estava, quando estava lotada. Dá uma olhada lá, não tinha uma criança. Como são responsáveis esses pais? O que se diz aqui? Crianças abaixo de 12 anos não devem vir na igreja, perigo de contaminação. E gente acima dos 60 anos, também perigo de contaminação. Tem um decreto. Como a nossa sociedade é responsável, porque obedeceram isso na praia. Não tinha crianças abaixo de 12 anos e ninguém acima de 60 na praia. Glória! Irônico eu, né? Aí eu sou irônico? O diabo já passou o rodo no povo, irmãos. Está destruindo a geração. A igreja não é importante. A palavra de Deus não é importante. Já tem uma lei. Não tem perseguição no Brasil. Já tem uma lei. E essa lei já entrou no coração, já entrou na mente. Já causou pânico, já causou terror, já causou depressão, já causou todas as síndromes possíveis. O povo está pego. Eu estou falando do povo de Deus. Cuidado. Geração sendo destruída. Porque o que vem para frente vai precisar de homens e mulheres de Deus cheios de fogo, cheios de unção. Ele destrói o sacerdote. Leva o primeiro e o segundo sacerdote. As 2 primeiras referências. Gente que estava diante de Deus. Para ser um sacerdote, se aproximasse do templo do Senhor, para oferecer um sacrifício, e o cara tivesse indigno, morria. O cara que estava na frente, ele tinha muitas responsabilidades. O que está sendo feito hoje? Acaba com todos aqueles que são referência, que são sacerdotes. Você é o sacerdote da tua casa, você é o sacerdote do teu lar. E o diabo quer matar todos os sacerdotes. Para quem que se pede um conselho, para quem que se pede uma orientação, como eu me aproximo correto diante de Deus. Sabe o que aconteceu aqui? Se você for para frente depois ver o livro de Neemias, você vai encontrar que o povo não sabe mais como ser povo de Deus, porque acabou a referência, acabou gente que ensina. Nos dias de Davi, irmãos, lá para trás, você lembra que quando foram buscar a arca, o sacerdote não sabia como é que transportava a arca de Deus, teve que estudar. Eu ia perguntar para esse sacerdote: você é sacerdote do quê, meu irmão?
Tu não é sacerdote de nada. Tu tem uma divisa, um título, mas você não é de nada. Porque se você é o que você diz que você tinha que saber de tudo daqui diz respeito ao que você é. Você não sabe como se adora a Deus? No livro de Esdras, você vai ver na reconstrução aqui, eu voltei lá para trás para Davi, agora eu volto para Esdras. O pessoal começa a fazer a reforma do templo do Senhor, e alguém diz assim: achamos um livro. Aqui diz que é o livro de Deus. Tinham se passado 200 anos da história. Achamos um livro. Aí começaram a ler, é o livro de Deus. Que bom, agora a gente sabe como adorar a Deus. E eu pergunto a você, o que é que estavam fazendo até agora? Estavam fazendo religião. Cada um estava inventando do que lembrava. Eu acho que era assim, eu acho que era assado. Por quê? Para destruir uma geração, o que eles fizeram? Mata quem é referência, acaba com quem sabe o que está falando. A próxima geração vai procurar no Google. Quando precisar de um sacerdote, vai ver uma animação no Google. E sabe qual é o problema da interação com as redes sociais? Porque é igual aqui, você pode desligar a hora que quer. Se você não aguenta mais, se você não está gostando, você aperta e acabou e vai sair fora. Se você quer só... até aqui eu gostei, daqui para frente eu não gosto, desligo. Isso é a criança mal criada. Isso é o rebelde. Isso é quem não pode ser conduzido. A palavra fala, irmão, Jesus disse assim, quem comigo não ajunta, espalha. Ele disse várias vezes para os discípulos dele, não gostou? Quer ir embora? Vai. Pode ir. Ei, hoje não pode falar isso. Ai, me senti ofendido. Claro que é para ser ofendido mesmo. Jesus mandou embora. E aí vem a humildade. Difícil hoje. Aí o que o Pedro diz? Para onde nós vamos? Não tenho para onde ir. Só tu tens a palavra da vida. Só tu tens a palavra da vida eterna. Eu vou ficar aqui mesmo apanhando, vou baixar a cabeça. Quem é que abaixa a cabeça hoje, irmão? Hoje a era é do questionamento, do contestação. É todo mundo a mesma coisa. Ah, é? Então quando a casa pega fogo, não telefona para o bombeiro, é todo mundo a mesma coisa? Apaga você, se agarra num troço desse aí e se vira. Não, chama para o bombeiro, chama o bombeiro. Quando dá um pipoco, chama a polícia. É todo mundo igual, resolve você. Não, tem pessoas preparadas para isso. Não estou entendendo, então, a tua linha de raciocínio. A essência do teu pensamento está totalmente distorcida. Quando você tem um problema de lei, você chama quem? Os advogados. Quando você tem um problema de saúde, você vai no médico. Mas todo mundo é igual. O diabo colocou um vírus para corromper a mente e a cabeça das pessoas. Agora o inimigo não, destrói os sacerdotes. Aí depois ele destruiu 3 guardas da porta. Ainda tinha uns 3 guardas. Quando começou o templo era muito mais gente. E a nossa mentalidade de guarda na porta é os irmãos que estão na porta para receber, hoje para tirar a temperatura e coisa e tal. Mas vamos caminhar um pouco mais nesse processo. Se você for procurar no livro de 1 Samuel, 2 Samuel, quando o templo está sendo estruturado, você tem uma estimativa de aproximadamente 800 guardas da porta do templo. São pessoas que fazem um turno constante. E a função deles é não permitir que aquilo que é profano entre no templo do Senhor, para manter a santidade. Você encontra a descrição deles, é o seguinte: tinham que ser homens capazes, robustos e corajosos. Tinha que ter as 3 coisas. Capaz significa que ele tem que ter discernimento, ele tem que saber o que pode, o que não pode, o que é certo, o que é errado, para dizer isso não pode, isso não entra. E aquilo que pode ele vai receber com alegria, vai abrir a porta e dizer, eu garanto a tua passagem aqui. Porque o guarda na porta não é só para bloquear, é para garantir que entre aquilo que tem que entrar. Glória a Deus, né, irmãos? Porque se for carrancudo na porta, se travar a porta, não está de acordo com aquilo que é de Deus. Quem vai entrar e está correto, tem que entender que vai ter guarida, que vai ter o quê? Que vai ser abraçado para entrar. Que vai ter a sua entrada facilitada, porque tem alguém para garantir que venha. Para garantir a entrada. Tem que ser robusto, tem que ter força, tem que ser preparado.
E tem que estar disposto. Tem que estar disposto a arrumar confusão. Porque quando você vai ver o templo do Senhor para frente, irmãos, o negócio virou uma miséria. No livro de Neemias, você vai encontrar, eu peguei o versículo, falei assim, mesma coisa louca. Né? Neemias capítulo 13, versículo 5, isso está gravado, né? Depois você pode ver. Neemias capítulo 13, versículo 5. Lembra do Sambalate e do Tobias? Que eram, e tinha o Gozém também, tinha os três lá, perturbados, que ficavam ofendendo sistematicamente, lutando contra a reconstrução da muralha em volta de Jerusalém, que foi o ministério do Neemias. O ministério do Esdras foi estruturar o templo, mas Neemias é a muralha, porque uma cidade sem a muralha, ela está totalmente à mercê, exposta de todo ataque do inimigo. O inimigo derrubou as muralhas, justamente para deixar o povo à mercê de qualquer avanço do inimigo. Isso é uma situação terrível. E eu já vou explicar por quê. Mas dentro do templo, Tobias, que era um dos opositores do estilo de vida de Israel, tinha, e o texto diz assim, tinha uma sala grande, ao lado da sala do tesouro, dentro do templo. Quando eu li aquilo, Rodrigo, eu fiquei assim, como? Tobias, ele era aparentado também, ele se misturou com um dos sacerdotes, com a família de um dos sacerdotes, o que já era errado. A mistura Deus abominava. O cara tinha uma sala dentro do templo. Para quê? Para perturbar, para perverter, para corromper. Essa era a verdade. Quando você vai ver o Israel, o tempo deles, chega um momento onde na porta tem cavalos, tem imagens, cavalos que eram oferecidos para Baal, para Astarote, para todo tipo de deus profano, na porta do templo. Dentro do templo tem um altar erguido para Astarote, dentro do templo do Senhor. Por quê? Porque não tinha mais ninguém na porta para segurar o negócio. Para dizer, aqui não. Isso não entra aqui. Vai ter que passar por cima de mim. Não vai entrar. Esses dias eu estava passeando pelo Facebook. Eu vi um aniversário de alguém nada relacionado com a gente, mas cristão. E a temática do aniversário era daquela animação Mohana, uma coisa assim. E tinha aquele grandão forte assim, acho que é um guerreiro Mahori, né? Que tem um cajado, que na realidade tem um dentão, uma coisa desse tipo. Eu vi um trecho. Aí eu fiquei olhando assim, não tem guarda na porta. Porque aquele personagem é um xamã. Ele tem a função de ser um sacerdote da religião daquela tribo. E ele leva a menina para a menina assumir a sua posição no mundo espiritual deles. E então ele é um feiticeiro dentro daquela tribo. E aí então, o pano de fundo todo do aniversário era aquele guerreiro Mahari. Era aquele da animação. Pai, se você não assistiu, assista para ver todo o processo ali, a explicação de como o mundo foi criado, como o universo foi criado em toda aquela animação. Dá uma olhada. Você fala de Jesus, você fala de Adão e Eva, você fala que Deus criou o homem e a mulher, mas o seu filho e a sua filha assistem uma produção de milhões de dólares que diz outra história. Desprega o que você pregou e está pregando outra coisa. Eu espero que você já ensinou bem para eles e eles são capazes de discernir uma coisa ou outra. Mas eu fiquei olhando e falei assim, não tem guarda na porta para dizer isso aqui não é de Deus. E ele fez isso, levou os 3 guardas da porta e matou os 3. Agora, essa geração está engolindo tudo. Não tem ninguém para dizer o que não pode entrar. Não tem ninguém para falar nada. E continua. Leva o oficial do exército responsável pela cidade, o que articulava todos os soldados de combate, é o 10º ponto, versículo 19.
destrói ele também. Agora não existe mais capacidade do quê? De alguém para comandar, de alguém para dizer, vamos nos unir, vamos ter uma estrutura aqui de reação. A nossa estrutura de reação qual é? Nós vemos as coisas erradas, tem um ataque do inimigo, irmãos, vamos nos reunir, amanhã nós vamos fazer uma vigília, não dá para vir na igreja todo mundo, vamos fazer uma vigília pelo Zoom. Nós vamos arrumar um aplicativo, mas nós vamos clamar por 1 hora pela família. Não, aí o diabo faz, precisa tirar esse cara que é o general da oração, que articula o tempo de clamor, que prega a palavra de Deus, que diz, vamos ler a Bíblia, vamos acabar com esse, porque aí desbarata tudo. Isso assim que se destrói uma geração. Salve-se quem puder, cada um por si, cada um faz o que quer, cada um dá o seu jeito, cada um dá os seus pulos. Os oficiais do rei que estavam na cidade ainda, aquele pessoal que ficou para resistir. Sabe aquele pessoal que diz, vou ficar aqui até o fim, não vou arredar o pé. Irmãos, que a Bíblia diz, que se você tiver fé como um grão de mostarda, um monte se abala e muda de lugar. Imagina ter 5, 6, 7 homens e cada um, quando digo homens e mulheres, que numa situação da maior crise, mas se apresentam com a sua semente de mostarda e diz, Deus, eu creio que o Senhor vai dar vitória, a gente não arreda o pé. Deus vai mover. Aí o que o diabo faz? Tem que remover esses homens e essas mulheres, que quando vem a crise, cai de joelho, mas é para clamar a Deus, não cai de pânico, não cai de terror, não cai de desorientação, porque ele pôs a cara no pó, porque ele está buscando a presença de Deus, e quando um faz isso, o outro vem, o que você está fazendo? Estou orando, Deus vai dar resposta, então também vou me ajoelhar e orar, o que você está fazendo? Eu vou buscar Deus, então também vou, eu estou jejuando, então também vou, e aí começa a juntar gente, e o diabo perde. Vamos fazer isso, irmãos. Vamos ser desses remanescentes. Você é desses remanescentes. Diz que o secretário do exército, responsável pela organização do alistamento do exército. E aí eu vi aqui, sabe o que eu vi aqui? Eu vi aqui o batismo, o discipulado. O cara está no alistamento, chamando gente. Vai ter o CTM ano que vem, esse ano parou por causa da pandemia, mas ano que vem vai ter treinamento, vai ter FATEP, vai ter ensino, vai ter escola de líderes, vai ter escola de célula, vai ter treinamento, vai ter congresso ano que vem. Quem vai? Começa a listar, faz a inscrição, começa a pensar na sua agenda, como você vai crescer mais na palavra de Deus, porque alistamento do exército é isso, você tem que fazer parte. Você, depois que entrar para o exército, aí sim, aí vão fazer você fazer ginástica. Nem existe mais ginástica, deram outro nome. Vai entrar na barra, vai adquirir tônus muscular, vai adquirir treinamento. Você precisa aprender outras coisas. Você precisa manejar muito bem a palavra da verdade, que é a espada. A Bíblia é a espada, a palavra da verdade. Aí, o que eles fazem? O cara que é o responsável por falar com aqueles que estão vocacionados, que vão entrar para o exército, mata ele. Ele não pode recrutar mais ninguém. Tem que minguar. A gente já acabou com o que tinha e tem que acabar com quem vem antes. Então a gente tem que calar a boca de quem diz que vale a pena servir a Deus. É assim que se destrói uma geração, irmãos. É assim que se destrói. Eu acho que esse ano é melhor não batizar ninguém. A praia está fechada. Eu acho que é melhor a gente ficar quieto. Eu acho que é melhor não discipular ninguém. Eu acho que é melhor... mas a gente batiza na banheira, no chuveiro. A gente vai dar um jeito, mas não vai parar. E continua alistando gente. 60 homens conselheiros, referência da terra, que ainda estavam na cidade, que é o 13º ponto. Todos foram levados presos e foram executados. Irmãos, por quê? O que a palavra de Deus diz? Que na multidão de conselhos se faz a guerra, se vence a guerra. Na multidão de conselheiros. 60 homens numa cidade, capazes de dar uma palavra, de dar um conselho, de dar uma direção, coisa abençoada. O rei fugiu. Mas não conseguiu, porque acabou sendo estourado. Aqueles que ficaram, que aguentaram as pontas ali, porque o cara dá um conselho,
que você acha? Que bênção, irmão, quando você encontra alguém que te dá um bom conselho. O negócio está difícil, o que eu faço? Olha para Jesus, irmão. Olha para Jesus, lê a palavra, clama, ora, continua, crê, Deus vai dar vitória, o Senhor vai operar. Quantidade de homens e mulheres, todos nós podemos fazer parte desses 60. Mas o que o diabo quer? Matar esses 60, acabar com esses. É assim que se acaba com uma geração. Se acaba com uma geração colocando intrusos dentro do templo. Quem são os intrusos? Sanbalate, Tobias, Gossém. O Tobias tem uma sala dentro do templo. Por que é um intruso? Irmãos, Jesus, quando ele chega e vê o templo do Pai, ele diz, transformado em covil de ladrões, ele pega um chicote, desce a borracha na galera. E ele diz, a minha casa, a casa do meu Pai, será chamada casa de oração para todos os povos. Então a casa de Deus, irmão, é aberta, franqueada para todos. A porta é aberta. Mas aí você sabe que o processo aqui não é esse. É intruso. É aquele que vem, que tem um espírito contrário, que se instala para ser exatamente ao contrário do que a palavra de Deus diz. Está interessado em desestabilizar, de dentro para fora. Isso é maligno. O diabo age assim. Eu me lembro que no primeiro dia do seminário, o pastor Jonathan dá uma palestra. E ele diz assim, toda a turma que chega, isso é 1980 alguma coisa. E ele justamente fala do intruso. Ele fala assim, ó, nós não queremos intrusos aqui. E todo mundo passou por um processo para chegar lá. Ele diz aqui, ele começou dizendo aqui, nós oramos muito. Aqui nós jejuamos muito. E a gente aprendeu isso lá. Noite que toda a comunidade foi dormir, não tinha nada para comer na manhã seguinte. E ele dizia, vamos orar e vamos jejuar. Relógio de oração, vigília de oração. E no dia seguinte de manhã, sem dinheiro nenhum, tinha uma Kombi cheia de alimento para ser doado lá na porta. Oi, não deram nem amém, nem um aleluia? Aconteceu isso muitas vezes. E ele diz assim, sempre toda turma, chega um que diz que pensa assim, eu vou mudar isso daqui. Esse pessoal ora muito, eu acho que pode orar menos. Então eu vou estar aqui justamente para influenciar para o pessoal orar menos, só metade. Não precisa jejuar tanto assim. Não precisa de ler a Bíblia tanto assim. Aí ele falou assim, então, se você tem essa mentalidade, não é aqui o seu lugar, vai embora. Deve ter um outro lugar para você, mas não é esse. E isso gerava na gente assim uma agonia de ouvir aquilo, só de pensar na possibilidade de alguém tão controverso, né, na mente. E o Tobias era esse controverso, ele estava lá dentro para sabotar. Irmão, os pensamentos podem sabotar, porque a palavra de Deus diz, leve todo pensamento cativo à obediência de Cristo. Porque às vezes nós somos o templo do Espírito, e aí nós temos pensamentos controversos daquilo que Deus quer. Não precisa de tanta santidade. Dá para andar com Deus, mas não precisa de santidade. Eu posso continuar mantendo esse pecado de estimação. Eu não preciso me preocupar com esse meu vício. Eu não preciso me preocupar com essa minha conduta. Eu não preciso me preocupar com esse lado do meu caráter. A gente vai tocando. E o problema é que a pessoa conseguiu uma sala grande dentro do templo, ou seja, ele tinha espaço. Quer destruir uma nova geração? Comece a dar espaço no seu coração, no templo do Senhor, para o pensamento controverso. Para a facção. Tinha uma facção dentro do templo. Isso destrói. Isso acaba com o futuro. O seu e das próximas gerações. Misericórdia, não é, meus irmãos? Misericórdia. Em Neemias 13, também ainda no versículo 24,
o Neemias descobre esse último ponto aqui nessa manhã. Uma outra coisa muito triste, de que metade, é o Neemias 13, versículo 24, metade da nova geração não falava mais a língua judaica, falava a língua de Asdod. Metade da geração. 50% do pessoal não falava mais a língua. Então tudo que você falava, pregava, ministrada, metade do povo, 50%, não tinha condições de entender. Falei, nossa Senhora, misericórdia, que é isso? Quando, irmãos, você tem uma geração que a metade não fala mais a língua da palavra de Deus, é terrível. Qual é a nossa língua? A nossa língua é a do perdão, da misericórdia, da santidade, da integridade, do temor. Nós falamos a língua que está na palavra de Deus, ou seja, a essência, os princípios. Nós falamos, a nossa fala, aquilo que nós acreditamos é aquilo que está aqui. Quando você fala com alguém, a pessoa diz, não é bem assim, eu vejo de outra maneira. Mas claro, ele não fala a língua, ele não consegue interpretar a palavra de Deus. Se você tem uma compreensão parcial do inglês ou do espanhol, você lê um texto, você pega o texto em outra língua, você tem uma interpretação parcial. Se você lê, por exemplo, em espanhol, estou embaraçada, o pessoal no português acha que a pessoa está se sentindo um pouco confusa, mas quer dizer em espanhol que está grávida. Embaraço em espanhol é gravidez. E aí o brasileiro, como é bom de misturar o portunhol, acha que está, estou entendendo tudo. Não está entendendo nada. Irmãos, conhecer a palavra de Deus, ouvir a palavra de Deus, 100% é fruto de dedicação, de ser ensinado, de mergulhar nisso daqui. E já tinha uma geração que já era superficial, não entendia nem a metade. Qualquer aluno, em qualquer curso, onde ele entender a metade, ele já está em grandes problemas. Qualquer profissional que sabe somente 50% do seu ofício, vai morrer e vai causar morte, ou vai causar um forte prejuízo para as pessoas que estão à sua volta. Você gostaria de subir, agora está difícil de subir um avião, mas um piloto que sabe 50%, quem sobe de graça, de graça a passagem, quem quer ir? Ninguém. Um médico, 50% ele sabe, hein? 50% do seu ofício. Ué, ele sabe mais que a gente. Que tal? Você aceita? Ser operado por um médico que sabe 50% do que tinha que saber? Um profissional, os operadores aqui de direito, aqui, os advogados, sabe 50% das leis. Quem quer? De graça também, paga 50%, uma promoção, né? Quem quer? Um policial, que sabe 50% do seu ofício. Quem quer chamar um bombeiro, que sabe 50% do seu ofício. Quem quer? Quem quer? Uma dona de casa, cozinheira, que sabe 50% como cozinhar. Quem quer? É desastre. O povo sabia falar 50%. Metade não sabia. Imagina o desastre do que ia ser essa geração. Aí começa. Um diz que sabe, um pensa que é assim, eu acho que é dessa maneira, o outro pensa que é dessa forma. E aí as tragédias vão acontecendo. Nós não podemos deixar a nova geração ser destruída, irmãos. Não podemos. Nós temos uma responsabilidade. Temos uma responsabilidade. Porque o que vem e o que está aí para frente é sério. Você está vendo que é sério, né? Está vendo que a gente está vivendo um tempo sério. Era sério, mas agora deu uma pesada, deu para sentir. Mas o Deus é o mesmo. O poder de Deus é o mesmo. Não mudou. E eu creio que Deus vai te dar a vitória, mesmo no momento mais difícil. Mesmo no meio de perguntas sem resposta. Quem sabe só 50% daquilo que é de Deus, vai ter só 50% das respostas? O que está acontecendo? Quero orar por a sua vida agora. Vamos orar? Você que está em casa, eu quero clamar por você, meu irmão. Eu listei aqui 13, 14, 15
situações de destruição da nova geração. E aí você consegue alterar, você consegue virar para o outro lado, de como então vigiar para não acontecer a destruição. Às vezes a gente olha para a nossa vida e já vê consegue identificar alguns ataques. Os soldados da Babilônia fizeram o quê? Derrubaram a muralha em volta de Jerusalém. Para quê? Uma cidade que não é murada está exposta a todo ataque. Está exposta, não segura nada. Queimaram o templo. Olha o que o diabo fez, está queimando o templo. Está queimando a igreja. Queimando os ministérios. Queimando os pastores, os sacerdotes, queimando. Tentando destruir, abalar com tudo. Tentando fazer uma mistura. Tirou os guardas da porta, onde passa tudo, onde entra tudo de qualquer jeito. Precisa avaliar. Nós, né, irmãos? Eu estou junto com vocês nisso. Misericórdia. Não vai tudo de mal a pior, de qualquer jeito. Eu não quero isso para a minha vida. E eu não quero isso para a sua vida. Em nome de Jesus. Se você está aqui com a gente, ou você que está em casa, primeiro, não tem Jesus ainda como Senhor e Salvador da sua vida, queremos orar por você. Você vai falar: Senhor Jesus, eu nesse momento, nessa hora, me entrego a Ti. Te confesso como Senhor e Salvador da minha vida. Peço perdão pelos meus pecados. Se você está aqui com a gente e ainda não te entregue sua vida para Jesus, levanta a sua mão, dizendo: eu me entreguei para Jesus agora. Se você está em casa e você fez isso, entre em contato com a gente. Está aí a nossa rede social. Nós queremos ajudar você, discipular você, acompanhar você. Nós queremos que a bênção de Deus possa estar sobre a sua vida. Nós temos células, temos uma série de possibilidades aí para poder estar acompanhando você. Mas também eu quero orar por você, meu irmão, minha irmã, que talvez começou a perceber hoje, a partir desta palavra, de que você está debaixo de ataque. São muitos itens, mas talvez um ou outro chamou a sua atenção. E aí você diz: preciso prestar atenção nisso aqui. Tem que olhar isso aqui direito. Não posso deixar passar. Meu Pai, em nome de Jesus, eu clamo agora por nós, Senhor. Teu povo que está debaixo de um ataque, às vezes tão terrível. Senhor, como não ter medo? Como não ficar inseguro no meio de tanta enfermidade, de tanta incerteza? Tem misericórdia dos teus servos e das tuas servas. Gente preocupada com sua família, com filhos, filhas, netos, esposa, marido, preocupado com seus negócios, com a sua profissão. As contas continuam, os boletos, tudo, nada parou. E às vezes alguns não conseguem fazer dinheiro nem para o básico. Os processos parados, as indenizações paradas, o dinheiro não anda. Meu Deus, move em direção ao teu povo, em nome de Jesus. Que ninguém venha ser roubado no seu tesouro, na sua fé, na sua convicção, na sua certeza. Na certeza de que Deus está sobre a sua vida, de que mesmo diante de uma crise, mas Deus vai sustentá-lo, Deus vai colocar o escape, vai abrir a porta, vai operar um milagre em nome de Jesus, meu Pai. Senhor, nós queremos ser, não vamos debandar, não vamos bater em retirada, não vamos parar de fazer a resistência na porta, não vamos parar do nosso ministério profético sacerdotal, não vamos parar de aconselhar, nós vamos em frente, Senhor, em nome de Jesus. Nos ajuda, Pai. Abençoa, porque nós cremos numa nova geração levantada poderosamente, de homens e mulheres de Deus, vocacionados, comprometidos com o reino, com a causa do Senhor, sensíveis,
podendo discernir todas as coisas, mas não ser discernido, se moverem no vento do Espírito, aleluia. Eu abençoo você, meu irmão e minha irmã, aqui nessa manhã. Deus te abençoe, no nome de Jesus. Amém, ó Pai. Amém. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Deus abençoe.